Olá, pessoas! E está começando nossa terceira aula do nosso curso de astronomia. Na aula anterior nós vimos um pouco sobre a história da astronomia e como ela evoluiu ao longo da história humana, e também como nossos conhecimentos foram sendo aprofundados e então conhecemos cada vez mais sobre o espaço. E chegou a hora de olharmos para o céu e compreender como as coisas funcionam por lá. Mas a primeira coisa a se fazer, sempre que a gente vai estudar alguma coisa, é categorizar essas coisas. Então nós vamos categorizar os corpos celestes. E por que a gente vai categorizar os corpos celestes, meu povo? Para que quando eu fale sobre eles, vocês saibam sobre o que eu estou falando. Então galera, na aula de origem nós veremos os principais corpos celestes e que iremos estudar em nossas videoaulas. Partiu Estrela! As estrelas são gigantescas esferas luminosas de plasma presentes no espaço, com uma estrutura mantida através do seu equilíbrio entre sua gravidade e a pressão de sua radiação. Tem dimensões e massas enormes e, portanto, um campo gravitacional muito intenso. Além disso, são estruturas essenciais para o funcionamento de todo o universo, uma vez que é em seu núcleo que os elementos mais complexos são criados e, durante sua explosão, a chamada supernova, são enviados para todos os cantos do espaço. E é essa a inspiração para a famosa frase do físico Carl Sagan: somos poeiras das estrelas. Planetas. Por muito tempo foi meio confuso determinar o que era ou não um planeta, e a definição mais recente que nós temos foi feita em 2006 pela 26ª Assembleia Geral da UAI, e não é uma organização mineira, é na verdade a União Astronômica Internacional, que foram definidas 3 características que tornam um corpo celeste um planeta. Essas características são: 1. O corpo deve orbitar uma estrela. 2. O corpo deve ter gravidade suficiente para ser praticamente esférico. 3. Deve ser o maior corpo de sua órbita sem competir nenhum outro corpo, definindo o trajeto de sua órbita, sendo capaz de tê-la limpado. Vamos observar alguns exemplos. A Terra, nossa casa, se enquadra nas 3 características. Ela orbita o Sol, que é uma estrela. Devido à sua gravidade, a Terra é praticamente uma esfera, mesmo com as imperfeições que criam os terrenos que nós vivemos, e é o maior corpo de sua órbita, definindo sua trajetória ou absorvendo para si na sua formação, ou transformando em satélite, como é o caso da nossa Lua. Outro exemplo que eu posso trazer é Plutão. Plutão também orbita uma estrela, que no caso também é o Sol. Plutão tem um formato praticamente esférico também devido à sua gravidade. Até aí Plutão cumpre todos os critérios para ser considerado um planeta. Porém, quando olhamos para a órbita de Plutão, vemos que ele está localizado no cinturão de Kuiper, um cinturão de asteroides localizados no limite do sistema solar. E o fato de Plutão não ter conseguido absorver todos os corpos ou transformado em satélites, ou seja, não ter limpado sua órbita, porque ele ainda está dentro do cinturão de Kuiper, faça com que ele não obedeça a terceira regra que define um corpo planeta. Se Plutão é quase um planeta, mas não é, então afinal, o que é Plutão? Planetas anões. E existem ainda alguns corpos celestes que se assemelham muito aos planetas, mas não cumprem todos os critérios para serem considerados. Geralmente, eles pecam no terceiro critério de limpar a sua órbita. Esses corpos que têm características de planetas, mas não cumprem todas as regras, são chamados de planetas anões. E no nosso sistema solar nós temos 5 exemplos de planetas anões. Plutão, localizado no cinturão de Kuiper, como já dito anteriormente. Ceres, localizado no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Eris, Makemake e Haumea, também localizados no cinturão de Kuiper, junto com Plutão. Luas. O nome Lua é o nome informal para os satélites naturais dos planetas. Esses corpos têm tamanho considerável e têm sua órbita atrelada à de um planeta e não emitem luz própria. Com exceção de Mercúrio e Vênus, todos os planetas do sistema solar possuem alguma lua. Asteroides. Aqui as classificações começam a complicar um pouquinho, porque temos muitas coisas muito parecidas e que a situação deles no universo é que diferencia uma das outras. Começando pelos asteroides, são objetos rochosos que vagam pelo espaço. Suas origens podem ser as mais diversas, sendo que alguns são formados nos confins do universo, outros são subprodutos de formação de sistemas planetários. O importante é que eles são objetos rochosos sem uma forma regular, que vagam pelo espaço. Cometas.
Cometas são estruturas gelosas com material de gás e íons evaporando, e esse material é empurrado pela radiação e pelo vento solar. A cor emitida pelo cometa tem conexão direta com sua composição, e quase todos os cometas conhecidos estão presos à gravidade do Sol, o que explica o motivo pelo qual a sua cauda sempre está contrária a ele, já que está sendo empurrada para trás pelos ventos solares. Isso faz com que de tempos em tempos esses cometas apareçam em nosso céu, como é o caso do cometa Halley. Meteoro. E quando um asteroide ou um cometa ou alguma estrutura sai do universo e entra na atmosfera terrestre, ele recebe o nome de meteoro. Então quando falamos, por exemplo, de estrelas cadentes, estamos falando de meteoros passeando pela atmosfera terrestre. Meteorito. Quando o meteoro atinge o solo, ele passa a se chamar meteorito. Esse nome vem muito porque essa vai ser a menor parte sobrevivente de um meteoro. Você pode pensar que, por ser a menor parte sobrevivente de um meteoro, significa que ele causa menos dano, que ele é muito pequeno. Mas apesar de ser pequeno, aposto que tem gente que discorda que ele não causa dano. E pessoal, esses são alguns corpos celestes que nós iremos estudar nas nossas aulas. Trouxe esses aqui porque serão os primários para que a gente possa começar a compreender como funciona o universo. E sempre que formos falando de novos corpos celestes, iremos aprofundar melhor e entender o que eles são. Nossa aula está chegando ao fim, e na próxima aula nós vamos entender um pouco melhor o que é e como foi formado o tão famoso Sistema Solar. E até lá, pessoal!